Aquilo que sai da boca transborda do coração. Vivemos um tempo estranho. Um tempo em que ser ríspido virou sinônimo de personalidade forte. Em que a grosseria é confundida com poder. E a falta de educação com autenticidade. As pessoas estão armadas, na defensiva, prontas para atacar antes mesmo de ouvir. Isso não é força. Isso é adoecimento emocional coletivo. A forma como alguém fala com você não diz quem você é. Diz quem essa pessoa está sendo por dentro. Grosseria não nasce do nada. Ela vem de frustrações não digeridas, de dores não elaboradas, de um caos interno que transborda em veneno. E o mais assustador é que muitas dessas pessoas nem percebem. Distribuem acidez emocional como se fosse normal. Como se ferir o outro fosse uma forma de se proteger. Como se endurecer fosse sinônimo de maturidade. Vivemos quase como numa disputa silenciosa, ou nem tão silenciosa assim. Uma disputa de quem grita mais, de quem ofende mais, de quem humilha mais. Como se isso fosse força, como se isso fosse trunfo, como se isso fosse respeito, como se o medo imposto ao outro fosse sinal de valor. O que essas pessoas não percebem é que a grosseria, a gritaria, as ofensas gratuitas falam exclusivamente sobre quem as entrega. Elas expõem, sem perceber, o próprio caos interno, a própria desordem emocional. Quando isso acontece comigo, eu confesso, no primeiro momento, me causa tristeza. Tristeza ao perceber o quanto nós nos perdemos de nós mesmos, o quanto deixamos de perceber que tudo o que sai da gente fala apenas sobre o que estamos vivendo por dentro. E ao invés de olharmos para dentro, acolhermos o que dói, entendermos de forma honesta por que estamos agindo de maneira tão amarga e automática, seguimos vivendo só o externo, completamente desorganizados internamente. E essa desordem, inevitavelmente, se manifesta em reações pesadas. Falar mais alto, como se isso fosse autoafirmação, quando na verdade é descontrole emocional. Ser ácido, como se isso validasse inteligência ou competência, quando o que se evidencia é a vulnerabilidade de quem ataca, para não se sentir exposto, para não ser o próximo a ser ferido. Eu vivi isso. Eu também fui assim. Porque eu estava desorganizada por dentro. Simples assim. Meu caos interno era tão grande que transbordava em quem estava ao meu redor. E eu só despertei depois de muitas quedas, depois de muitas feridas, causadas pela minha própria ignorância, em não perceber que a responsabilidade era minha. Quando eu acordei, escolhi outro caminho, porque o universo é espelho, e eu comecei a atrair pessoas iguais a mim ou até piores. E eu então senti na pele o gosto amargo da grosseria, do desequilíbrio, do desamor. Foi aí que ficou muito claro o que eu não queria mais receber dos outros, e fui obrigada a olhar para dentro
Esse olhar me levou ao caminho da atenção, do cuidado, da palavra consciente, e eu percebi o quanto eu havia me distanciado de mim mesma, ao ponto de não enxergar o meu próprio desequilíbrio, no sentido mais literal da palavra. Porque quando estamos em equilíbrio, não há espaço para gritos, nem para ofensas, nem para acidez, nem para agressividade disfarçada de força. E eu me senti tola. Como não percebi isso antes? Como deixei minhas feridas internas conduzirem minha vida e me cegarem para o óbvio? Mas não. Tola não é quem sente. Tola é quem se desconectou tanto de si que só consegue existir ferindo o outro. Porque quando alguém responde grosseria com grosseria, o veneno se espalha. Um reage, o outro devolve. E nasce uma bola de neve de agressividade, descendo ladeira abaixo, esmagando relações, ambientes, famílias, sociedades inteiras. E é assim que o mundo adoece. Não de uma vez, mas no cotidiano. Ser educado hoje é um ato de resistência. Ser gentil é quase revolucionário. Ser empático é nadar contra a corrente. E não, isso não te torna fraco, te torna consciente. Como já diziam os estoicos, não temos controle sobre o comportamento do outro, mas temos total responsabilidade sobre quem escolhemos ser diante disso. Seja um ponto de luz, um ambiente adoecido. Não para salvar ninguém, mas para não se perder de si. Nem todo mundo está pronto para acordar, mas se você chegou aqui, você está. E isso já é muito. Quando não conseguimos mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos.